Constituinte, né? E que está acabando ou acabou. É o partido de Roberto Jefferson. Roberto Jefferson saiu, os urubus tomaram conta. Com apenas um deputado, o PTB tem um deputado, se uniu ao Patriotas de também 2 deputados e formou Mais Brasil. Acabou o PTB, para se ter uma ideia. É um momento, Catiúcia, de reformatação dos partidos políticos, né? Um assentamento na vida nova partidária brasileira. Muito obrigada, Zé Maria Trindade. Agora são 4h56 pelo horário de Brasília. E uma comitiva de ministros do governo federal, a gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Primeiro, a gente agora consegue falar então com Luciana Verdolim sobre o PL, o partido do ex-presidente Bolsonaro, que está articulando trabalhos da oposição no Congresso ao governo. Zé trouxe então essa situação sobre a base de apoio e agora a gente fala de oposição. Lu, qual que deve ser a pauta do encontro da sigla que está marcado para o mês que vem? Olha, Catiúcia, o objetivo é definir estratégias, definir os ponteiros, acertar os ponteiros com os diversos integrantes da legenda. O PL tem a maior bancada lá na Câmara dos Deputados e até por conta disso quer brigar, tá? Vai trabalhar inclusive para a indicação de nomes importantes para comissões lá na Câmara. Então, tudo isso deve ser assunto da reunião da próxima semana na Câmara dos Deputados. Uma das orientações, inclusive, é de que não haverá oposição apenas simplesmente sem avaliar o mérito dos pedidos. Até por conta disso, integrantes do PL fazem questão de ressaltar que a oposição da esquerda é assim: vota-se contra todas as propostas da administração contrária. Na direita, a avaliação é feita caso a caso e até por conta disso, eles prometem uma oposição mais racional, mais construtiva. Muito obrigada, Luciana Verdolim. E o ministro da Justiça diz que a chacina de Mato Grosso é resultado de uma política armamentista irresponsável e relaciona o caso ao que ele chama de extrema-direita. Detalhes com Bruno Pinheiro. Foi na última terça-feira em Sinop, região norte do estado de Mato Grosso. 2 homens que aparecem na imagem mataram 7 pessoas após um jogo de sinuca dentro de um bar. Um dos criminosos, o Edgar, que se apresentou à polícia nesta quinta-feira, é CAC. Ele tinha um registro da arma de fogo. O outro homem morreu em um confronto armado com os policiais do BOPE, uma região de mata, também na cidade de Sinop. A polícia continua apurando este caso. O homem acabou atirando a queima-roupa, inclusive matou uma criança de 12 anos de idade. Nas redes sociais, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que isso é o resultado de uma campanha irresponsável e armamentista, se referindo à gestão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Nas redes sociais, Edgar divulgava vídeos atirando em vários clubes no estado de Mato Grosso. Está em andamento na Polícia Federal um recadastramento das armas de fogo. Na semana passada, o ministro Gilmar Mendes também emitiu uma nova decisão em relação ao decreto de Luiz Inácio Lula da Silva sobre o armamentismo, sobre adquirir e facilitar esse acesso de armas de fogo na gestão de Jair Bolsonaro. A ideia do Palácio do Planalto é, a cada dia mais, dificultar o acesso a armas de fogo. Esse caso em Sinop continua sendo investigado. A nossa equipe continua também acompanhando. De Brasília, o Bruno Pinheiro. É isso, até amanhã. Eu sou Catiúcia Sotomayor. A gente se vê. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Três em 1. Jovem Pan. Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas em ponto nesta quinta-feira. Eu queria te pedir licença para entrar na sua casa, no seu carro. Está começando o 3 em 1 na programação da Jovem Pan News, atualizando tudo sobre o desastre do último final de semana no litoral norte de São Paulo. E olha, o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes,
disse que o governo federal já direcionou 60 milhões de reais para gastos com Defesa Civil, Exército, Marinha e também para ministérios, para a solução de problemas causados por essa tragédia que a gente está relatando aí desde segunda-feira. Góes afirmou que a prioridade do governo é viabilizar a reconstrução de casas destruídas pelas chuvas e avaliar a situação por todo o litoral paulista para prevenção de novos acidentes. A Defesa Civil pede que os turistas não se dirijam para a região, pelo menos no próximo final de semana. Em uma busca rápida de arquivos, foi encontrado um relatório emitido em 2018 pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, que alerta para a existência de moradias em áreas de alto risco para deslizamentos. Na época, eram mais de 2.000 imóveis instalados de maneira irregular. A grande novidade positiva de hoje é a chegada do navio da Marinha, que vai prestar um enorme auxílio aí às vítimas deste último final de semana. Quem tem os detalhes para a gente ao vivo, direto do Porto de São Sebastião, é o nosso Daniel Lian, que está lá firme e forte. Tudo bem, Lian? Ótima tarde para você. Conta um pouquinho para a gente, detalhe essa chegada desse auxílio por parte da Marinha Brasileira. Oi, Paulo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Um navio importante, um reforço importante para o atendimento. Esse navio que atracou aqui no Porto de São Sebastião e vai ajudar no atendimento médico e também de logística aqui no estado de São Paulo, no litoral norte de São Paulo. Esta foi uma orientação dos Ministérios da Defesa e também do Integração e Desenvolvimento Social. Então, neste momento, nós podemos observar aqui que os trabalhos continuam em relação à retirada de lama nas áreas mais atingidas aqui em São Sebastião. E essa estrutura com este navio vai reforçar o atendimento médico aos desabrigados e deve ajudar a desafogar os hospitais que estão priorizando os casos mais graves por aqui. E esse navio permite até mesmo pouso de helicópteros, portanto, no trânsito de helicópteros também dará um reforço neste auxílio. Outra questão em relação a esse navio é que ele trouxe muito maquinário por aqui. Trouxe ambulâncias, também pás carregadeiras, trouxe também diversos medicamentos e até mesmo equipamentos para auxiliar a desobstrução de vias. Há muita preocupação e esse navio servirá também como uma espécie de hospital de campanha. Então, é realmente uma situação de que é um reforço importante, um reforço de peso para esta luta aqui no litoral de São Paulo. Aliás, nós falamos agora aqui da Vila do Saí, que é uma das áreas mais atingidas aqui pela forte chuva, e os trabalhos continuam e muita preocupação ainda em relação à busca por desaparecidos neste local, viu, Paulo? Muito bem, Lian, vejo que a chuva deu uma trégua por aí, né? Como é que está a previsão? Deu uma trégua, mas a previsão de hoje até o próximo sábado é de muita chuva, inclusive com a possibilidade de ocorrências de granizo, trovoadas, até mesmo descargas elétricas. Então, é uma situação muito preocupante em relação às chuvas, tanto é que, de acordo com as previsões de meteorologistas, há a possibilidade de 90% de chuvas aqui em São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba, ou seja, essa recomendação que você citou ainda há pouco, para que as pessoas turistas não se dirijam aqui ao litoral, pelo menos enquanto a poeira baixar por aqui, porque ainda há falta de estrutura em muitas localidades por aqui, ainda nada voltou totalmente ao normal. Então é bom que reforçar isso para que as pessoas, se puderem, não se encaminhem aqui ao litoral. E por falar nos caminhos aqui do litoral norte, ainda a Praia Preta é a que oferece aí uma condição menos favorável neste momento. Há uma interdição ainda total, apenas os veículos de segurança e do Estado que estão tendo a possibilidade de transitar nesse local. O governo tem ainda a projeção, a expectativa de liberar esta área o mais rápido possível. Os trabalhos continuam para que esta liberação seja rápida, viu, Paulo? Muito bem, Lian, obrigado pelas suas informações. O Lian, direto de São Sebastião, atualizando tudo pra gente. Obrigado, Lian. Senhores,
Deixa eu dar o meu boa tarde a todos. Hoje nós temos, com muita honra aqui, a participação da deputada estadual, advogada, conhecida por todos, Janaína Pascoal, aqui no 3 em 1. Tudo bem, Janaína? Seja muito bem-vinda e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a honra do convite. Cumprimento a todos e aqui externo minha solidariedade a todos os impactados por esse desastre que, infelizmente, aconteceu no nosso litoral. Sem dúvida. Vamos falar um pouquinho de política, Janaína, até aproveitando a sua participação por aqui. Como é que você está vendo o desempenho tanto de Lula quanto de Tarcísio? Bom, acho que o presidente Lula agiu corretamente, a meu sentir, né, nessa situação que acometeu São Paulo, prestou solidariedade às famílias, está apoiando o governador, está apoiando o prefeito, então está agindo de forma institucional nesse aspecto. Agora, existem pautas, né, que são pautas do presidente, pautas do PT, pautas da esquerda, que não são as minhas, né? São pautas que, inclusive, eu denunciei a vida toda como fortalecimento, né, de líderes de esquerda na América Latina, líderes que têm governos e apoiam governos ditatoriais, essa insistência do presidente de usar o BNDES para fazer obras no exterior, sobretudo em países que sequer devolveram os dinheiros, né, que foram enviados. Eu defendo que nem foram empréstimos, eu entendo que quando realizados os contratos já era com o intuito de doação mesmo, né, muito embora houvesse lá a roupagem do empréstimo. Então, são pautas que são pautas da esquerda, né? Quem votou acreditando que estava elegendo algo diferente, desculpe, se iludiu. São pautas com as quais eu não concordo, nunca concordei e vou seguir divergindo respeitosamente. E no caso do Tarcísio? Eu acho que ele tem sido correto com relação ao que prometeu, como prometeu ao longo de sua campanha. Sempre se apresentou como um ministro técnico, né? Muito embora comungue com as pautas assim chamadas conservadoras, é uma forma de comungar ponderada, né? Nada estridente. Então ele não mudou, né? Vamos dizer assim, não foi uma pessoa que utilizou um discurso para se eleger e aí uma vez eleito mudou o discurso, não. Ele disse o tempo inteiro que conviveria harmonicamente com o presidente que viesse a ser eleito, muito embora ele fosse um aliado do ex-presidente Bolsonaro, mas ele disse que governaria em comunhão com quem viesse a ser eleito, o que é o correto, né? É o correto para quem se apresenta, em especial para um cargo executivo, muito embora eu defenda que a urbanidade, a liturgia do cargo seja respeitada também pelos membros, né, do Legislativo. Ele cumpriu a palavra dele, por exemplo, com relação a valorizar a vacinação, mas não impor a vacinação, né, a quem quer que seja aqui no estado de São Paulo, que vinha acontecendo na gestão Dória, na gestão Rodrigo, era algo assim de uma arbitrariedade sem precedentes e sem equivalentes. Então ele cumpriu a palavra dele, sinalizou durante a campanha que avaliaria algumas privatizações, solicitou os estudos para avaliar se segue com essa ideia ou não. Então, me parece um quadro, né, técnico, tem agido de forma moderada, ponderada. Eu realmente estou satisfeita com o governo dele. Piperno, se eu te conheço, você discorda um pouco da opinião da Janaína Pascoal em relação ao presidente Lula, né? Parcialmente. Até porque eu concordo quando ela diz que nesse episódio, por exemplo, ele está agindo de forma institucional e todo dia o governo federal, as diversas pastas, têm feito aí uma série de anúncios, né, de apoio, de ajuda, dinheiro chegando, Marinha, o DENIT ajudando lá na recuperação das estradas. Mas, Janaína, eu queria te perguntar uma coisa que eu li, sobre o qual eu li hoje no jornal O Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo hoje dá uma nota na coluna Radar, né, que tem um alto índice de leitura e tal, e o título é: Projeto para mapear moradores em áreas de risco em São Paulo parou na Lesp. E aí, segundo a reportagem, esse projeto, inclusive, já estava pronto para votação em abril. Não foi, né?
E aí há uma justificativa, inclusive, do presidente da Alesp, dizendo que, aliás, do líder Vinícius Camarinha, dizendo que ele negou que tenha havido resistência do Palácio dos Bandeirantes e diz que não foi votado por uma questão de falta de empenho do autor do projeto. Como é que você vê esse tipo de coisa e por que, de fato, isso não foi votado? Olha, eu realmente não tenho essa informação para te passar. Eu lembro que houve uma discussão, não sei de qual projeto exatamente o senhor está falando, mas houve um projeto, se eu não estou equivocada, de autoria dos colegas Dr. Jorge do Carmo e também do deputado... Posso te detalhar o projeto? Pode. Pode, é um projeto que prevê o mapeamento de moradias localizadas em áreas de risco... e o texto do deputado estadual Luiz Fernando Ferreira. Isso, então ele apresentou um projeto, se eu não me engano ele apresentou como prioritário, mas o que houve de problema no texto, estou falando de memória, tá? É que havia, assim, uma previsão de uma retirada muito abrupta. Então, houve essa preocupação com não é uma violência na retirada, não é isso. Porque essas situações são muito complexas. Né? Você tem a pessoa com seus pertences, com sua família, com medo de sair, né, da sua residência e alguém tomar a sua residência sem a garantia, vamos dizer assim, de um local para onde ela vai. Então, é um projeto, eu não quero aqui falar mal do projeto, eu até cheguei a mencionar isso numa oportunidade de discussão. A intenção é muito boa. Mas não havia uma previsão muito detalhada de como é que seria feita essa retirada e o que seria oferecido para essas pessoas. Né? Então, assim, independentemente... E a legislação vigente, ela já é, vamos dizer assim, suficiente para que essas retiradas ocorram. Né? O duro, né, falando assim em português claro, é o contexto complexo que se apresenta. Porque é muito difícil você falar para a pessoa, olha, você tem que sair. Você dá uma certeza, uma porcentagem de certeza que haverá um deslizamento ou não haverá um deslizamento. Por exemplo, o Ministério Público agora já está instaurando inquérito para apurar responsabilidades. Então, eu não vislumbro, tá? Eu não vislumbro falta de legislação para operar uma retirada. O que eu vejo é uma dificuldade de estabelecer as situações concretas e oferecer alternativas. E isso não acontece apenas no litoral de São Paulo, acontece inclusive aqui na capital. Nós temos situações na capital de ocupações precárias, né, de construções precárias, que pode haver desabamento, que o ideal seria retirar as pessoas. Não raras vezes, principalmente na capital, existe até uma oferta de abrigos, mas a pessoa não aceita, né, o que é ofertado. Sim. E aí tem toda uma questão da liberdade. Então a gente vai ter que estabelecer critérios, né, para tomar medidas mais efetivas. Porque o Ministério Público agora vai instaurar inquérito para responsabilizar. Responsabilizar quem? O secretário anterior? Os prefeitos das localidades. É muito vago, né? Entendeu? Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes um projeto é apresentado também de maneira muito ampla e aí, midiaticamente, tem esse impacto. Olha, existe um projeto e não andou, mas tem que verificar a redação do projeto. Mas ele passou pela comissão nesse caso. Quais são os critérios, entendeu? Não me parece, com todo respeito aos colegas, que seja um projeto suficientemente detalhado para surtir efeito diante do que aconteceu, por exemplo, de uma situação correlata. Serrão, já que eu sei que você gosta de polêmica, eu vou mandar uma agora para vocês. Olha só, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que Carla Zambelli traiu sua confiança e fez um acordo com o ministro Alexandre de Moraes para reaver as suas redes sociais bloqueadas após a divulgação de notícias falsas e ataques à democracia. Em entrevista publicada na Folha de São Paulo, Carla Zambelli admite que abandonou pautas caras ao bolsonarismo
bolsonarismo, como o impeachment do ministro ou a narrativa de que houve fraude nas urnas eletrônicas após ter o acesso às suas redes sociais devolvido. A deputada federal, que voltou às redes sociais após o Supremo Tribunal Federal restabelecer suas contas nas plataformas, diz que a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro nas urnas em 2022 já está superada e que o foco da oposição agora precisa ser os feitos e desfeitos do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Meu querido Jorge Serrão, só para entender onde nós estamos, Carla Zambelli hoje é comunista? Olha, saudações meus amigos, meus amados haters, eu acho que o mundo vai acabar. Hoje, nós vimos na rede social uma crítica de um coordenador do MST ao presidente Lula, reclamando de critérios que ele está utilizando para nomear gente no INCRA. E também vimos aí essa confusão, essa guerra aberta da Carla Zambelli no discurso contra o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Bolsonaro voltando e devolvendo, até antecipando a pancada que a Zambelli deu na entrevista dada à Folha de São Paulo. Então, a coisa política no Brasil, quando você pensa que ela vai dar uma acalmada, nada, ela não tem como acalmar, porque a polarização continua mais viva do que nunca. Nessa história aí, o que cabe analisar é o alto risco que está correndo a Carla Zambelli. Carla Zambelli, até um tempo atrás, era considerada por muita gente, ou pelo menos na propaganda bolsonarista, como uma pessoa da alta confiança do presidente, que estava sempre ao lado dele, e agora essa situação muda. O Bolsonaro critica a Carla Zambelli, dizendo que ela fez um acordo com o amigo de Bolsonaro, Alexandre de Moraes, e quando isso vai para a opinião pública, vira um tsunami. Agora, a Carla Zambelli é que vai ser alvo duro de críticas dos bolsonaristas que não vão aceitar esse tipo de posição. E o risco que ela corre? Todo mundo que no bolsonarismo é chamado de traidor, olha, tem direito a cantar aquela música da Beth Carvalho. Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Caramba, quem leva essa pecha toma pau, mas fica muito prejudicado politicamente. Então, Carla Zambelli está correndo esse risco. E um risco maior que ela corre é risco de perda do próprio mandato. Então, talvez seja isso que ela esteja querendo amenizar, de dizer que ela agora não é tão assim bolsonarista quanto foi no passado, para tentar preservar o seu mandato. Se essa história vai dar certo, a probabilidade é muito baixa. E, pior, ela pode perder o mandato e ainda ficar de filme queimado com Bolsonaro e com o bolsonarismo. É o pior cenário possível. O Nelson, essa relação da Carla Zambelli com o Bolsonaro já não estava boa há algum tempo, né? Não estava boa e se agravou com o fato da véspera da eleição, quando ela empunhou uma arma e saiu correndo atrás de alguém aqui perto da Avenida Paulista, né? Primeiro, boa tarde, Paulo, Janaína, Serrão, Peperno, toda a nossa audiência. Veja que a gente está falando aqui já há semanas que não há vácuo de liderança em política. O presidente Bolsonaro, desde o resultado das eleições, se reservou, se retirou ali no exercício da presidência da República, depois no final do mandato foi aos Estados Unidos, lá permanece até agora, né? E a gente está dizendo que ele ainda tem condições de ser um grande líder de oposição, porque ele, afinal, ele teve mais de 50 milhões de votos nas últimas eleições. Mas o povo dispersa diante da ausência do líder. Veja que a Carla Zambelli, que era a sua ovelha mais fiel, a pessoa que defendia tudo que o Bolsonaro falava, não sei se intimamente concordando ou não, mas defendia publicamente todos os atos do governo e criticava tudo que a oposição falava, até essa ovelha tão fiel está se desgarrando e agora indica que fará um mandato com opiniões independentes nessa nova legislatura até o ano de 2026. A Carla Zambelli, ela atrapalhou muito o resultado das eleições, talvez isso tenha, claro, gerado, né, um descrédito da cúpula bolsonarista e do próprio presidente Bolsonaro com aquele fato na véspera das eleições. A diferença de votos foi uma diferença ínfima diante da proporção de eleitores que nós temos no universo
universo dos eleitores brasileiros, né? Aquele fato foi, então, na minha opinião, determinante para o resultado das eleições negativamente para o presidente Bolsonaro. Ali, esse racha aumentou, essa brecha foi aumentando e a distância entre Bolsonaro e Carla Zambelli se distanciou por muito até agora esse fato que crava esse divórcio, essa desassociação entre Bolsonaro e Carla Zambelli. A diferença é que ela se desassocia do Bolsonaro, mas não tem um grupo que vá a amparar. Ela vai ficar órfã de grupo, vai seguir agora independente na prática, de verdade, porque ela não vai ter ninguém abraçando. A Carla Zambelli vai ter uma missão difícil com o seu público, com o eleitorado e, claro, com a justiça. Janaína, eu vi uma declaração sua que você disse, eu avisei, eu alertei, né? O que você quer dizer com isso? Paulo, desde 2019 que eu aconselho essa gente, entendeu? Desculpa, é o presidente. Eu até brinquei outro dia com a líder do PT lá na Assembleia, né? Que tinha que erguer um busto do Bolsonaro, né? O PT tinha que erguer um busto do Bolsonaro e um busto da Carla Zambelli. Porque quem elegeu o Lula foi a dupla, né? Foi a dupla que elegeu o Lula. Não fossem as loucuras reiteradas, né? O Lula não estaria eleito. Então, quem elegeu o Lula foi a dupla. Né? O presidente, não sei, talvez agora esteja vendo o preço que se paga em querer puxar saco. Porque as pessoas confundem aliados, defensores das pautas, né? Apoiadores, com aduladores. O presidente escolheu, né, valorizar aduladores. E nós temos um sistema eleitoral muito falho. Por quê? Porque os parlamentares são eleitos no primeiro turno. E o executivo em 2 turnos. Então, quem é que é eleito como parlamentar nesse primeiro turno? Quem tem o discurso mais aguerrido, mais fiel, mais midiático, né? Mais palanque. Então, aqueles apoiadores que se colocam em risco, esses são eleitos, não é? E aí depois, o problema é de quem está tentando o cargo no executivo. Eu não tenho dúvida que o episódio ocorrido na véspera da eleição foi determinante. Quem ia votar em Bolsonaro, quem estava decidido, não mudou seu voto. Agora, muitas pessoas, com medo dos discursos radicais de Bolsonaro, de Carla, né, e do grupinho ali mais raiz, essas pessoas ficaram em dúvida até no dia da eleição. Eu conheço várias pessoas que votaram em Bolsonaro em 18 e que estavam em dúvida até no dia da eleição e por força do episódio da véspera, ou votaram em Lula ou anularam. Janaína, você como uma política experiente que a gente até discutiu isso, acho que os senhores estão lembrados em relação a esse episódio envolvendo a deputada federal Carla Zambelli. A gente discutiu justamente se havia algum tipo de motivação do ponto de vista emocional para a deputada ter feito isso ou se houve uma motivação política. Qual que é a tua avaliação sobre esse caso de véspera? Porque realmente é um fato que nos leva a pensar diversas questões a respeito, né? Como é que pode uma pessoa sacar uma arma e sair correndo atrás da outra a menos de 48 horas do pleito eleitoral? Só Deus sabe. O que eu posso te dizer, né, é que eu perdi a conta das vezes em que eu conversei com ela, em que eu conversei com ele, em que eu conversei com parlamentares próximos, com assessores próximos, pedindo, pelo amor de Deus, para reverterem esses discursos radicais, reverterem essas chamadas da população para as ruas. Eu perdi a conta das vezes que eu implorei, né, em nome do país. E eu sempre recebi pedrada, ironia e outras situações muito decepcionantes,
para um cidadão, não é para... E é isso, né? O país está do jeito que está onde está, porque, infelizmente, foi uma direita que chegou ao poder, na melhor das hipóteses, incapaz. Na melhor das hipóteses. Muito bem. Você sabe, Janaína, que neste programa nós temos o Fábio Piperno, que eu só observo o canto lateral da boca dele com um sorriso, feliz da vida por essa briga da direita estar acontecendo, certo, Piperno? Muitas pessoas acham você um pouco ácido nesse programa por conta disso. Ô Paulo, mas você sabe que eu estava fazendo um cálculo matemático aqui? A Janaína vai me entender. É o seguinte, eu estava pensando aqui, né? Se você juntar, a cidade de Lisboa, a população da cidade de Lisboa, mais a população da cidade do Porto, as duas mais importantes lá de Portugal, não dá um número de eleitores que a Carla Zambelli teve agora. Aí eu fico imaginando, puxa vida, mas como tem desmiolado aqui no estado de São Paulo? Porque assim, veja, eu não tenho problema nenhum, e nunca tive, em lidar com a direita. Tenho milhares de amigos à direita, aliás, muita gente em casa, inclusive, na família. Eu gosto da direita, aprendo com muita gente da direita e aprendo um bocado de coisas. Agora, não com esse tipo, né? Não com esse tipo de gente. Então, veja, eu acho que ela devia olhar para Joyce, falar assim, Joyce, eu sou você amanhã, ou pelo menos eu corro o risco de ser a Joyce amanhã, que teve lá 1 milhão de votos, agora teve 13 mil. A Joyce perdeu 99% dos votos que teve em relação à eleição passada, um fenômeno, coisa para o Guinness Book. Eu acho que ela vai para o mesmo caminho. E se isso acontecer, vai mostrar maturidade do eleitor. A direita paulista, brasileira, enfim, a paulistana, tem muita gente de altíssimo nível. Por que tanta gente de alto nível aí, a direita, ficou fora e ela teve mais de 900 mil votos? Eu acho que isso depõe contra, sim, o eleitor paulista. Porque eu acho ela uma péssima candidata, uma péssima política, um discurso radical que só leva exatamente ao ódio, essa coisa de pistolagem em véspera de eleição, um negócio maluco. Aliás, até invadiu a propriedade armada lá, enfim, a Janaína pode falar disso melhor do que a gente, porque ela entrou num restaurante. Não bastasse andar na rua lá empunhando a arma, ela entrou num restaurante, tem vídeo sobre isso. E aí, outro dia, o ministro Gilmar Mendes falou que se ela não tivesse, enfim, lá prerrogativa de foro, já deveria ter sido preso. Só uma coisa. O clima em relação à perda de mandato da deputada Carla Zambelli era muito maior no final do ano passado do que nós temos hoje, né? E o presidente Jair Bolsonaro falou sobre isso. Não, mas o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, está acusando justamente isso, né? Que haveria uma espécie de acordo entre a parlamentar e o ministro Alexandre de Moraes. Como é que vocês veem isso, Nelson, por favor? Eu só queria comentar de que eu concordo inteiramente com o Piperno de que o eleitor paulista, ele é mesmo desmiolado, basta ver quem foi o deputado mais votado no estado de São Paulo, né? Para começar. Mas em relação a esse comentário do presidente Bolsonaro sobre um possível acordo entre a deputada Carla Zambelli e o Alexandre de Moraes, indica algumas hipóteses que a gente tem que refletir. Que acordo é esse? Porque se for qualquer tipo de acordo juridicamente previsto, como por exemplo uma delação premiada, pressupõe algumas coisas. Pressupõe confissão de crime, pressupõe entrega de informações e documentos para um aumento da investigação ou uma expansão da investigação em relação a outras pessoas e a outros fatos. Então, assim, a gente tem que olhar com muita cautela essa coisa de acordo entre Carla Zambelli e Alexandre de Moraes. Que acordo é esse? É um acordo institucionalizado, um acordo legal? Que tipo de acordo seria esse? Acho que é uma declaração que precisa de mais atenção. A gente não viu um vídeo do presidente Bolsonaro falando sobre isso. É preciso que essa informação seja checada com mais detalhes para que a gente não comece aqui a prospectar coisas que de repente não existem. Muito bem. Serrão. É muito até provável que o Bolsonaro nem tenha falado isso, ou tenha falado isso num campo da fofoca. Agora, o ponto objetivo há hoje um estremecimento total de relações entre Jair Bolsonaro e a Carla Zambelli. Posso fazer um comentário? Esse é o ponto, por favor. Exato. O que eu acho que, independentemente do presidente Bolsonaro, da deputada Carla, o que as pessoas, a população precisa aprender desse episódio. Cada quadro, cada político, cada pretendente a um cargo tem que ser avaliado em si. As próprias propostas, o que fez, deixou de fazer no mandato anterior, ou nas missões anteriores, nas funções anteriores. Infelizmente,
nós ainda, como povo, tá? Não estou falando o povo brasileiro, ainda elege, né, guetos, grupos, gangues. Ainda existe o voto de cabresto. Por que a deputada foi a mais votada, ou uma das mais votadas, sendo que, com todo respeito, não teve nenhum trabalho parlamentar no primeiro mandato? Porque o trabalho dela era fazer post de elogio a um presidente muito popular. Os seus eleitores não foram suficientes para elegê-lo, mas para eleger, né, aduladores, eles foram suficientes. Então, ela foi muito habilidosa, vamos dizer assim, em adotar o discurso que agradaria e agradou uma grande parte da população. E quando o colega diz, ela vai ter o que teve Joyce, ou não importa, também não é algo bom, porque não é uma retirada de voto ou de apoio por uma convicção do mal feito da parlamentar como parlamentar, mas é ainda decorrência do voto de cabresto. Então, é importante que a população veja esse episódio. Esse voto vai migrar para uma outra Carla. Seja a população à esquerda ou à direita, porque a dinâmica com o presidente Lula também é muito parecida, né? Janaína, já que você citou o ex-presidente Jair Bolsonaro, eu quero uma análise sua sobre a situação dele hoje, porque hoje, dia 23 de fevereiro, ele ainda está nos Estados Unidos, ainda não deu a data certa de retorno, falou no início de março que voltaria, enfim, mas eu quero entender o que você pensa desse retorno e quais são as próximas perspectivas. Mas antes, são 5h31 para vocês que nos acompanham nesta quinta-feira. Por favor, Janaína. Veja, com que é conhecido... com o que é conhecido. Agora, pode ser que haja fatos ainda desconhecidos, pode ser que haja investigações que não foram tornadas públicas. Mas com o que é conhecido, eu não consigo ver elemento para uma prisão do presidente. Então, me parece que foi, talvez assim, assodado o presidente ter saído do país antes de terminar o seu mandato. Foi talvez desnecessário ele ter ficado no exterior nesse período de tanta turbulência, onde seus apoiadores precisavam ser orientados. Porque o que a deputada diz hoje, que o presidente deveria ter dado uma orientação, ela não disse quando era para dar orientação, né? Ela se calou. Quando eu estava na tribuna pedindo, pelo amor de Deus, para aqueles manifestantes irem para suas casas, alertando que eles acabariam presos. Não por eu concordar com as prisões, mas porque eu estudo, eu avalio a movimentação. Ela estava calada. Agora é interessante ela dizer que era para ter alertado. Ele deveria. E ela, como deputada, por que se calou? Onde é que ela estava? Então, eu não vejo, do seu ponto de vista jurídico-penal, justificativa para o presidente ficar no exterior. E isso acaba reforçando, Paulo, até essas teorias, né, de que talvez ele deva alguma coisa. Eu acho que a pessoa tem que voltar para o seu país. Mas e do ponto de vista eleitoral, da inelegibilidade? Por quê? Por causa dos discursos contra a justiça eleitoral, né? Eu sou uma defensora muito aguerrida da liberdade de expressão, da liberdade de manifestação. O que poderia implicar o presidente, aí sim, é se estas investigações evidenciarem vínculos dele com as invasões. Sejam os inquéritos, seja um eventual CPI, que eu defendo que aconteça. Eu entendo que seria saudável ter, sim, essa CPI. Se essas apurações evidenciarem vínculo do presidente com as invasões, numa tentativa de uma comoção, de alguém pedir para ele retornar, o que não tem nem lógica, né, do ponto de vista da racionalidade, do sistema jurídico, mas se algo nesse sentido for evidenciado, aí sim pode ter uma inelegibilidade, pode ter uma consequência, inclusive, criminal. E do ponto de vista administrativo daquela realocação de 27 bilhões de reais a menos de 90 dias da eleição? Aí precisaria avaliar, né? Não acho que dê para dizer o seguinte, olha, não pode voltar por causa disso, ou isso já vai ter, precisaria verificar no detalhe,
né, a apuração, as justificativas. Mas só para entender, hoje você não defende nem prisão e nem inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Com o que é público, por enquanto, eu não vejo elementos. Né? E você, Piperno? Não, eu já disse aqui que eu não vejo, não vi ainda nenhum elemento que possa determinar, assim, de forma inexorável e tal, a prisão do presidente. Eu já falei isso aqui. E aí, eu até completo, enfim, o raciocínio da Janaína, porque eu acho, Janaína, que, veja, a gente Piperno, pode posso discutir, só receber claro. quem nos acompanha pelo rádio, só para todos estarem na mesma sintonia. São 5 horas e 34 minutos. A gente está discutindo um pouco a continuidade de Jair Bolsonaro nos Estados Unidos. Estamos recebendo a deputada estadual Janaína Pascoal aqui, o nosso Nelson Kobayashi, Jorge Serrão, Fábio Piperno, e a discussão está em torno disso. Por favor, Piperno. Cada um viaja e vai para onde bem entende. Ele era um cidadão livre e resolveu viajar. Ponto. Agora, na questão política, é óbvio que ele indo embora 2 dias antes de participar ou não da cerimônia lá de transmissão de posse e tal, isso alimenta o imaginário. Fala, opa, ele fugiu. É o raciocínio da Carla, não é nem o meu, é o dela. E eu acho, repito, já que ele havia se manifestado anteriormente de que não participaria da transmissão, da cerimônia de posse, eu acho que passou a ser um episódio menor ele ter viajado ou não. Agora, viajou, volta aí daqui uma semana, 10 dias, descansa. Agora, à medida que ele vai prolongando essa ausência, alimenta esse tipo de raciocínio até enviesado da deputada Carla Zambelli. Por favor, Serrão. Bolsonaro agora está no seu planejamento de retorno. E aquilo que já dissemos aqui, não adianta voltar para o Brasil para fazer uma oposição qualquer a Lula. Essa oposição não vai ter efeito nenhum. Ele vai ter que vir com uma oposição propositiva, clara, um planejamento estratégico, nem tanto levando em conta o seu próprio futuro. Bolsonaro pode vir a ser candidato no futuro? Muito cedo para falar. Ele vai ser substituído pela Michele ou por outro candidato? Muito cedo para falar. Agora, Bolsonaro pode vir sim para fazer a oposição construtiva que se espera ao PT, coisa que o PT nunca soube fazer contra ninguém. Bolsonaro promoveria aí uma inovação se ele conseguir também fazer uma oposição construtiva ao PT. O PT sempre trabalhou na oposição destrutiva, mas há muita coisa para construir. Por exemplo, um ponto que é fundamental, a questão do voto no Brasil. O Brasil tem que aprimorar seu sistema eleitoral. O Brasil tem que repensar um modelo de escolha dos candidatos. Por exemplo, voto distrital misto. É uma necessidade. Não dá mais para você ter esse sistema de escolha proporcional. Está claro que a gente está escolhendo mal. Você acaba escolhendo gente que não te representa, não representa a vontade do eleitorado. Então, são discussões que precisam acontecer por uma nova reforma política. Então, Bolsonaro, se voltar ao Brasil para puxar esse tipo de pauta construtiva, dará uma grande contribuição política. Agora, se voltar só para ficar falando, Lula, não gosto disso, não gosto daquilo, não vai a lugar nenhum. Muito bem. Nelson Kobayashi, antes do seu comentário, deixa eu acionar o homem mais elegante desta emissora. O nosso Vitor Brown já está posicionado, preparadíssimo para contar para a gente quais serão os destaques da edição de hoje dos Pingos nos Is. Fala, Brown. Me apresenta para ele então, Paulo, pro homem mais elegante dessa emissora. Não sei de quem se trata, mas quero conhecê-lo também. Mas ele entra no ar. Tudo bem, meu querido Vitor? Conta pra gente o que é destaque. Vamos lá, Paulo. Daqui a pouquinho, então, os Pingos nos Is. Vários assuntos para a gente tratar e, claro, a gente vai trazer para você as últimas informações sobre a tragédia aqui no litoral de São Paulo. Já são 49 mortos, sendo 13 crianças. Vamos mostrar também que o trem-bala entre Rio e São Paulo, obra que foi prometida por Dilma Rousseff para 2014. Lembra dele, Paulo? O trem-bala, Dilma prometeu enquanto ela ainda era ministra, foi em 2009. Acho que não tinha nem barba no rosto na época. Era para a Copa de 2014, já teve o 7-1, muita coisa. Ela virou presidente, já foi embora. Temer, Bolsonaro, nada do trem-bala. Ele só deve ficar pronto em 2032. E ainda as relações estremecidas entre Lula e o MST. Tem uma tensão no ar, a gente vai mostrar isso daqui a pouquinho aqui no Pingos. Comigo os nossos comentaristas estarão por aqui hoje, Thiago Pavinato, Vinícius Poit, hoje com a gente aqui no Pingos, Alan Gani e José Maria Trindade. Começa mais cedo a nossa transmissão no YouTube, 5h40 da tarde e 6 em ponto, logo depois do 3 em 1 na TV e no rádio. Estaremos juntos. Paulo. E o nosso Vitor Brown atualizando um pouquinho pra gente quais serão os destaques da edição de logo mais coladinho aqui no 3 em 1. Obrigado, Brown.
Nelson Kobayashi, ficou faltando o seu comentário, por favor. Bom, em relação à ausência do presidente Bolsonaro no Brasil, a estadia dele lá nos Estados Unidos, das duas uma. Ou ele de fato está descansando, não quer saber de nada, quer ficar ausente mesmo do debate público, ou ele tem receio. Se tiver algum tipo de receio, eu acredito que não seja nada relacionado à justiça eleitoral, Paulo. Porque na justiça eleitoral, torná-lo inelegível, ele estando aqui ou estando lá, tanto faz, é uma decisão que vai se aplicar independente de onde ele esteja. Se houver receio, é receio em relação à matéria criminal que poderia impactar na sua liberdade. Essa é a minha análise em relação a essa estadia do presidente nos Estados Unidos. E outra coisa, a gente cobra muito a presença dele no Brasil para fazer oposição, e aqui eu queria aproveitar a presença da Janaína aqui, porque ele ainda é a pessoa que eu enxergo como uma pessoa que tem condições de reunir um maior público em oposição ao PT, em razão da quantidade de votos que ele teve, dessa onda bolsonarista que a gente viu crescendo nos últimos anos. E a Janaína é uma pessoa que foi protagonista da saída do PT do governo com o impeachment da presidente Dilma, e tem este ponto em comum com o presidente Bolsonaro, que é o antipetismo, que é uma oposição à forma de governo do PT, né? A gente viu que no resultado das últimas eleições agora, um dos aspectos que contribuiu para a eleição do presidente Lula foi uma união de pessoas que deixaram de lado, de forma hipócrita ou não, não sei, mas que deixaram de lado algumas diferenças para se unirem em uma chamada frente ampla pela democracia, entre aspas, né? Queria perguntar para a Janaína se ela vê, com o retorno do presidente Bolsonaro ao Brasil, uma possibilidade de reaproximação em torno dessa pauta comum, de oposição. Se poderia haver uma reconciliação, deixar de lado as decepções, as diferenças, para se unir com o presidente Bolsonaro e juntar pessoas que têm essa pauta em comum em oposição ao governo do PT, já que são pessoas tão importantes neste polo da política. Então vamos lá, por partes. Eu nunca misturo situações, discussões, brigas com a defesa das pautas, né, que são caras. Então eu defendo a vida, eu defendo a liberdade individual, eu defendo a luta contra a corrupção. Quem, de fato, trabalhar em prol dessas pautas, né, terá o meu apoio. Mas eu não vejo no presidente, com todo respeito, né, a condição para fazer essa liderança. E eu entendo até que essa fuga dele, ainda que tenha aí uma questão emocional... Por exemplo, eu também perdi a eleição. É duro, não é simples perder. Mas eu, no dia seguinte, estava no plenário. Então, ou a gente tem o desprendimento e a condição de enfrentar as adversidades, ou não tem, né? Ou não tem. O presidente, infelizmente, não pôs o Brasil acima de tudo, como ele disse que colocaria. Os senhores têm alguma dúvida que se o presidente tivesse lançado o Tarcísio para a presidência agora, e tivesse ele, por exemplo, concorrido ao Senado, por qualquer estado, qualquer, que seria ele senador hoje e Tarcísio nosso presidente? Eu não tenho nenhuma dúvida. Mas a vaidade, né? O egoísmo, a força dessa adulação, que eu procurei alertá-lo para o bem do Brasil, não é por amizade, porque quando eu apoiei o presidente em 2018, não foi por amizade, foi porque nós precisávamos de alguém com condições de vencer o PT, né? E todo mundo sabe que eu não votei em Lula. Respeito institucionalmente, se encontrar, é presidente, é Vossa Excelência, é uma questão institucional, mas não votei nele. Agora, o presidente Bolsonaro não fez o que ele prometeu, de colocar o país acima de tudo. Não fez. Porque ele sequer teve o cuidado de reunir, né, essa tal direita, ou essas várias cores de direita. Ele não teve esse cuidado. Ele falou exclusivamente para um pequeno nicho, que ele fez questão de tocar fogo nesse pequeno nicho, inclusive de iludir muitas pessoas. Algumas estão presas hoje, graças a esse ilusionismo dele, da Carla e outros. Então, ele conseguiu prejudicar terrivelmente o Brasil, né? Ele conseguiu, vamos dizer assim, destruir o trabalho que a gente fez no impeachment, que foi feito na Lava Jato.
Então, eu penso... Você acha que ele não tem condições hoje, mesmo se quiser voltar ao Brasil, de liderar a oposição? Veja, ele vai ter um papel, ele é, vamos dizer assim, barulhento, né? Não estou tirando o papel dele, não estou desmerecendo os milhões de votos dele. Não é isso, né? Não gosto nem de endeusar, nem de demonizar ninguém. Acho que o mal do país é que nós endeusamos e demonizamos pessoas. Então não é isso, não estou tirando o mérito do presidente. Mas eu acredito que se ele tivesse efetivamente adotado uma outra postura, ele é um ser humano, pode ter se iludido, pode ter sido enganado, pode, né? Mas se ele tivesse adotado uma outra postura, nós não teríamos a esquerda de volta fortalecida como está. Mas, Janaína, você não acha que a oposição pulverizada, dispersada, né, não favorece o próprio governo do PT? Mas não é questão de oposição dispersada. O que querem? Que nós lancemos Bolsonaro para 26? Uma pessoa que já mostrou que não teve condição de unir? Quem seria uma pessoa para liderar? Aí é que tá, não é a pessoa, é a pauta. Isso que eu estou insistindo aqui. A gente tem um monte de coisa importante para debater que a gente não está debatendo. Vamos lá. Uma delas que eu acho assim primordial, essa idiotice da reeleição para presidente e governador. Isso não deveria existir. Presidente da República, então, garantido. Tinha que haver rotatividade de poder. Já ficou claro que isso aí é um erro. O segundo mandato presidencial nunca é para melhorar, é sempre para consertar o erro do mandato anterior. Foi assim em todas essas reeleições. Então, esse aprendizado está aí. Então, deveria haver uma grande mobilização política, por exemplo, para acabar com a reeleição. Sim. Seria uma bela proposta. Ô, Janaína, deixa eu colocar um pouquinho de tempero nessa nossa conversa, porque você trouxe justamente esse lado seu de que o presidente da República não conseguiria fazer essa unidade. A acusação que bolsonaristas fazem e aliados mais próximos do presidente da República é apontando o dedo para pessoas exatamente como você, dizendo que são traidores, que são pessoas que não seguiram a risca. O que você tem para dizer sobre isso? Então, mas traidores do quê? Entendeu? Por exemplo, você, Joyce Hasselman, agora Carla Zambelli, então, a mais nova traidora da turma, não, enfim. Que, assim, são pessoas que são colocadas no outro lado, né? Porque eu nunca me apresentei como bolsonarista, nunca. Podem pegar todos os meus vídeos, as minhas falas de 2010. Eu não conhecia Bolsonaro quando eu pedi o impeachment da ex-presidente. Eu vim conhecer Bolsonaro quando ele deu aquele voto ridículo endeusando o Ustra. Começa daí. Agora, apoiei o presidente? Apoiei. Porque nós não tínhamos alternativa. Eu nunca me apresentei como Bolsonaro de saias, como a ex-deputada Joyce se apresentou várias vezes. E eu nunca pus nas minhas redes figurinha que o presidente é lindo, coloca uma blusinha nele. Eu nunca fiz isso. Eu sempre me manifestei sobre pautas, né? Em algumas eu concordo com o presidente, em outras eu não concordo e eu sempre fui muito transparente. Então, traidora do quê? É isso que as pessoas têm que parar para refletir. Infelizmente, confundem a atividade parlamentar com o trabalho de youtuber, com todo respeito aos youtubers, né? Mas a atividade parlamentar, ela dá muito trabalho. É elaboração de projetos, apresentação de projetos, defesa de projeto, é bater de porta em porta, tentar explicar para o colega o projeto. É obstrução de projetos ruins. Então, isso é atividade parlamentar? Grande parte do trabalho parlamentar, inclusive, não é nem visível. Agora, se o trabalho do parlamentar se resume a xingar ou a elogiar, então não precisa concorrer à eleição, né? Abre um canal e fica ali nas redes. Agora, a população gosta disso. Eu fui uma das deputadas estaduais, tenho mais 15 dias de mandato, mais dura na fiscalização ao ex-governador João Dória e ao ex-governador Rodrigo Garcia. Pega o número de requerimentos de informação, solicitações em CPIs. Eu fui uma das mais duras. O povo me chama de Doriana. Por quê? Outro dia as pessoas foram me dizer, porque eu não xingava o governador. Falei, mas como assim? Não, a senhora tem que xingar o governador. Olha o nível que está esse país. Pessoas querem ver sangue, né? Então, assim, ou a gente começa a preparar essa população, né, para entender que tem que dar um passo além, ou nós vamos seguir nesse pêndulo do mal.
né? É um extremismo para outro extremismo. Já que você citou essa preparação, deixa eu colocar na tela, meu querido Eduardo Novak, uma cobrança pública do MTST ao governo federal, feita por meio de uma publicação em rede social. O João Paulo Rodrigues é coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e foi membro da coordenação da campanha eleitoral do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E ele diz o seguinte, um tweet de João Paulo Rodrigues: começando a acender a luz amarela. Até agora, o governo federal, Piperno, não nomeou a direção do INCRA, que tem a responsabilidade de cuidar de todas as áreas de implantação do programa de reforma agrária. Nem precisamos lembrar a importância deste órgão para o povo do campo. Lembrando que, pelo acordo político que foi noticiado recentemente, a direção do INCRA ficará sob responsabilidade do MST. Piperno, como é que é isso, hein? A gente pode dizer que isso seria uma espécie de aparelhamento do bem? Paulo, eu acho que o presidente ele vai ter que ser hábil o suficiente para conviver com esse tipo de cobrança. Embora a gente tenha no governo dele a presença de vários setores, e veja, a gente vê cobranças, por exemplo, dos parlamentares do União Brasil, que já tem 3 ministérios e querem mais, querem a Codevasf, querem lá, enfim, como chama, a Sudene, querem um monte de coisa, e o MST quer o naco dele. Eu acho que provavelmente nesses próximos dias o presidente nomeia alguém. Agora, esse nomeado vai ter que ser muito mais fiel àquilo que o presidente da República pensa em relação ao que ele vê do INCRA a partir de agora, do que propriamente para executar as políticas que o MST enxerga como as mais apropriadas. Até porque, veja, hoje é cada vez mais difícil se imaginar, se pensar em reforma agrária nesses moldes antigos. Quer dizer, primeiro que o estoque de terras hoje é muito menor. Segundo, que não é mais o caso. Essa ideia de dar um pedaço de terra para o cara que vai lá para o fim do mundo sem nenhum tipo de assistência, de ajuda, isso também é coisa de reforma agrária dos anos 60 e 70. Então é preciso de alguém que tenha uma visão muito mais moderna em relação a isso. Muito bem. Janaína, essa fala do Piperno, na sua avaliação, foi uma leve passada de pano? Não, eu até gostaria de destacar que no governo Bolsonaro, né, foram outorgados inúmeros títulos de propriedade sobre a terra. Aliás, houve um levantamento e foi o governo Bolsonaro que mais deu titulação de terras, né, nos últimos tempos, comparando com Lula, com Dilma, né, Lula 1, Lula 2, Dilma e assim por diante. Aqui no estado de São Paulo, nós também aprovamos, contra a esquerda, aliás, um programa grande de titulação, né, que ainda está em implementação. Então, houve um avanço muito grande, né, na distribuição de terras em governos, vamos dizer assim, de centro-direita. Eu fiquei muito preocupada ao ver aí no Carnaval as notícias do Carnaval Vermelho. Os senhores devem ter acompanhado, né, invasões. Então, obviamente que esse senhor que fez a sua postagem, como todo cidadão, tem direito de se manifestar, tem direito de cobrar o presidente. Todos nós somos cidadãos, temos direitos à expressão, à manifestação. Agora, se o presidente Lula não segurar os seus radicais, né, como o presidente Bolsonaro não segurou, o seu futuro realmente vai ficar muito difícil. Porque, infelizmente, Bolsonaro, ele acreditou que foi eleito por bolsonaristas. Não foi. Ele foi eleito por antipetistas. E Lula tem dado sinais de que realmente está acreditando que foi eleito por petistas e por lulistas. Não foi. Não é tanto assim, né, Jonathan? Não foi. E União Brasil tá aí para não me deixar. Então, ou ele, né? E aí, ou ele se conscientiza disso, ou vai ter o mesmo triste fim. E quando eu digo de olhar para essas várias forças, né, eu quero esclarecer, eu não estou falando em divisão de cargo. Infelizmente, a nossa política ela está tão
estragada que quando a gente fala contemplar as várias forças, as pessoas entendem distribuição de cargos, espaços, né? E o que eu mais gostaria era de que muitos cargos fossem extintos, enxugar essa máquina, né? Gigantesca. Então, o que eu penso é o seguinte, são pautas. Que pautas elegeram? O que a gente precisa para fazer o país crescer, para fazer o país avançar? Porque Lula multiplicou ministérios para poder acomodar essa gente. Essa é uma diferença fundamental, eu acho, entre eles. Fisiológica. Então, a gente entendeu? Uma gente fisiológica, horrorosa. A gente pode discutir a natureza dessas pessoas. Agora, não essa visão de um e de outro de que eu fui eleito pelos meus radicais. O Lula tem a total noção disso, que ele não foi eleito pelos radicais do PT. Mas ele tem discursado para os radicais. Ele foi eleito por uma frente mais... Mas tem discursado para os radicais. Foi eleito pelo antibolsonarismo. Tem feito também... Queridos, discursa e também faz acordos com o outro lado. Né? Desculpe interrompê-los, mas eu preciso ir para um rápido. É muito curto, eu prometo, intervalo comercial. E na volta a gente retoma a discussão aqui no 3 em 1. São 5 horas e 55 minutos. Não saia daí. E veio aquela outra avalanche, foi igual um filme de terror. E aí a gente viu nossa casa indo embora. As vítimas dos deslizamentos e enchentes provocadas pelas chuvas no litoral precisam de água potável, alimentos, roupas e colchões. O Fundo Social de São Paulo está recebendo doações. A chave Pix é o CNPJ 44 111 698 0001-98 e também está aceitando doações na sede localizada na Avenida Marechal Mário Guedes 301 no Jaguaré, em São Paulo. Ajude as vítimas da tragédia no litoral paulista. Um pequeno gesto muda a vida de muita gente. O Grupo Jovem Pan apoia esta ação. Você anda ansioso? Sente que está desperdiçando seu potencial? Tenta se organizar e ainda está sem tempo de fazer nada? Chegou a hora de virar o jogo. A máquina mais fantástica que existe, o cérebro humano, tem a potência para te transformar. E através das técnicas da neurociência, você vai aprender a usar o seu cérebro para aumentar a sua produtividade, memória e concentração. A Thaís Faria Coelho, doutora em neurociência, vai ensinar tudo o que você precisa saber para se livrar de vez de todos esses problemas. Acesse agora mesmo niucursos.com.br, niucursos.com.br e se inscreva no curso Produtividade e Gestão de Tempo. APP News, seu canal direto com a informação. Cinco horas e 57 minutos nesta quinta-feira, nós retornamos ao vivo do nosso intervalo comercial e estamos recebendo aqui no 3 em 1 de hoje a honrosa presença da deputada estadual Janaína Pascoal, que está numa boa discussão aqui, certo, senhores? Serrão, em seguida o Nelsinho para a gente finalizar o programa. Não, eu quero só aproveitar a Janaína para perguntar para ela, favor. Os radicais lá da Faculdade de Direito da USP vão deixar você voltar a dar aula, agora que você deixa o parlamento? É uma questão jurídica clara, né? Eu sou uma professora concursada, tirei uma licença prevista constitucionalmente. Na verdade, o meu gosto não era tirar licença, né? Eu queria seguir lecionando, mesmo no mandato, mas há uma determinação constitucional. Tirei a licença, fim da licença. Não pode? Não pode. É uma vedação constitucional. É federal com estadual. É uma vedação. E terminada a licença, automaticamente eu retorno. Então não é uma questão de escolha nem deles nem minha. É uma questão jurídica. Se eu não me apresentar, como já me apresentei, já escrevi para o meu departamento, já conversei com o chefe do meu departamento, se eu não me apresentar, eu posso ser inclusive punida. Como muito bem explicou o professor Floriano, né, que é um administrativista importantíssimo, e ele explicou, não é uma questão de escolha. Então, assim, essa discussão realmente, ela até pode existir em termos aí simbólicos, né, mas ela juridicamente não existe. Nelson. Sobre esse caso do MST, esse post desse líder desse movimento, é claro que alguém que participou da campanha eleitoral, que está, claro, participando das escolhas, dos nomes cotados para essa nomeação,
Ele está fazendo esse post para a escada da nomeação de alguém que já está na bica e que está vendo ali, diante dessa demora, o seu cargo sendo ameaçado, né? Isso aí tem finalidade, tem muita coisa de trás desse post aí, não é só uma opinião, não. Muito bem. Janaína, deixa eu te agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite de participar. A gente sabe como é que é a tua agenda aí, apertada, e você pegou uma horinha do teu tempo para ficar aqui com a gente debatendo, discutindo. A gente agradece muito. Volte sempre. Obrigada. Fábio Piperno, Jorge Serrão e o nosso Nelsinho Kobayashi, muito obrigado, senhores. A gente se vê amanhã às 5 horas da tarde ao vivo aqui na programação da Jovem Pan, e você fica agora com Vitor Brown e toda a turma dos Pingos nos Is. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Sem vocês, a gente jamais estaria aqui. Até amanhã. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.